Fala pessoal, nós estamos começando mais um podcast aqui pela Vivax TV Brasil e América Latina. E hoje tem convidado especial, né, Eduardo? Ei, gente, você que tá aí em casa, prepara o cafezinho, passa um cafezinho gostoso. Que delícia. Um bolinho de milho. Um pãozinho de queijo. Assa um pãozinho de queijo. Nossa Senhora. Nós vamos voltar para as raízes. Foi de onde nós viemos, né? É verdade. Então a gente Hoje vai tem voltar. história, hein? Hoje tem causo, hoje tem moda de viola. Rapaz. Você gosta de moda de viola, Eduardo? Rapaz, é bom demais. É gostoso, Nossa, uma delícia. Vamos voltar pro mato, Com certeza. né? E hoje, Rick, Convidado especialíssimo. Quem né? que está com a gente Grande hoje? amigo, o violeiro, cantor. Ele vai contar como que é a história da viola caipira aí, ó. Tem rapaz. história, tem caos hoje, hein? O grande Márcio! Márcio Freitas! Ô, meu amigo! Um cara gente boa demais, humilde pra caramba. Gentileza. Toca muito, canta muito. Depois vai falar um pouco de onde você tá certeza. tocando atualmente. Cara, é muito bom estar com você aqui, receber você aqui. A galera de casa tá todo mundo já ansioso pra escutar esse ponteado que é a viola caipira, que é a alma do Brasil. É a alma da música sertaneja, né? Muito obrigado, meus amigos. Muito bem. Como sempre, uma apresentação dessa eu fico lisonjeado. Ah, você merece, cara. isso, rapaz. Nós Eu- conhecemos a você de longa data. Faz tempo, hein? Faz muito tempo. Graças a Deus, né? Poxa, Graças agradeço a Deus. muito ao E a carinho de amizade vocês se até hoje. manteve, né, Marcinho? É verdade, é. Amizade sincera, Sem bom demais, dúvida. hein, cara? Obrigado, No viu? decorrer da nossa Professor. história, nós vamos construindo a nossa história e vamos Perfeito. fazendo amigos. Isso que é legal, né, Márcio? Isso é. Esse legado que a gente vai deixar não é financeiro nem nada. Isso conta muito. Mas, cara, as Perfeito. amizades Sem dúvida. né, valem muito mais do que $1 milhão. Falando em história, Ah. como dizia minha mãe, mais vale um amigo na praça que dinheiro na caixa. Os causos de mineiro, né? De da mineiro. roça, da roça. Falar Da em roça. mineiro, você é mineiro? Você nasceu em Minas Gerais? Não, nasci aqui em São Paulo Aqui em São mesmo. Paulo né? mesmo. Você nasceu onde? Que região aqui, Marcinho? Moca. Na Moca. Ah, é. Zé, da na Moca. Moca. Meus pais sim, nasceram na zona da Mata Mineira, né? Viçosa. Pra dizer como referência a cidade grande, né? Sim, Viçosa, Minas Gerais. Viçosa, né? É sul de Minas, né? Ali seria a Zona da Mata, né? Zona da Mata. Zona da Mata Mineira. Depois Juiz de Fora, aquela região ali. E aí, só que assim, você fala como referência. Se eu falar pra vocês que ela nasceu em Dom Viçoso, provavelmente vocês não vão nem Não ter conheço. referência, porque é a roça mesmo. Pra você ter ideia, vai pra Viçosa, de Viçosa vai pra Ervalha, de Ervalha vai pra Nossa. Dom Viçoso, entendeu? Também é conhecido como Grama, um lugarejo, né? Falei pro meu irmão assim, meu irmão mais velho que é nascido lá, falei, Francisco, será que lá tem uns 1.000 habitantes? Falei, rapaz, se tiver uns 500 é muito. Na verdade, É uma um vilarejo, cidade, né? É uma É um cidade vilarejo, de primeira, né? É uma cidade de primeira, né? É, uma cidade de primeira. Você entra com um carro de primeira marcha, você vai andar a segunda, saiu da cidade. Exatamente. Quase isso. Por isso que lá são mais a cavalo. Ah, que Cavalo, carro de boi. legal. Mas brincando, assim, carro de boi, hoje em dia, mesmo lá, já aposentou. Ah, é mesmo? Olha, aí, não tem mais. É incrível que seja, né? Eu falar assim, mas lá o carro de boi fica mesmo aposentado e os bois também. Caramba, não fazem, se usam mais o boi não, pra poder nem para fazer transporte. churrasco. Olha É só. mesmo? Sincero, Olha. porque lá, inclusive, tem uma coisa interessante falar, que é uma cultura, né? Sei. Que o carro de boi lá, os bois acabam sendo parte da família. Olha Trabalham só. com você a vida inteira. Aham. Então, eu vim aprender, vamos dizer assim, o que é churrasco aqui em São Paulo depois de muitos anos. Caramba. Não que eu nasci lá, né? Mas a cultura da minha família. Sim. Eu não tinha essa questão, essa coisa do churrasco do churrasco, por exemplo, assim, né? Mas comia Por carne normal, É, normalmente. só frango e carne de porco. Sim. O principal é o Ah, carne de porco, entendi. né? A carne de porco. Caramba. É cultural mesmo, sabe que interessante, Olha só, né? interessante Porque demais. vira uma... É uma cultura da região. Que Sim. legal, Interessante, cara. né? Muito bom. Hoje mudou um pouco, claro, né? Hoje já mudou um pouco isso aí. Mas, assim, todo mundo, quando fala, não, eu sou nascido aqui em São Paulo, tem gente que não concorda, não acredita, mentira, né? Não, você é de lá, eu falo, não, eu sou daqui. E, claro, que a gente traz, lógico, a referência dos pais, né? Sim. Claro, né? Graças sim. a Deus, né? Enfim, Acho com que certeza. nós brasileiros, nós vemos muito do campo, né? E é Isso. engraçado hoje, Márcio, se a gente for analisar,
teve uma época no Brasil que as pessoas saíram do campo para trabalhar nas cidades. Perfeito. Né? E hoje, com a globalização, com essa correria do dia a dia, cara, tem muita gente que tá saindo da cidade e voltando pro campo. Interior. Cara, isso é Perfeito. muito Pras interessante, origens, né? Sim. Porque hoje, a natureza hoje, né? Ela traz essa paz, essa tranquilidade. Sem dúvida. Então, sem dúvida. nós dessa geração, né, não da geração atual, mas um pouco de 20, 30 anos atrás, nós temos nossos avós que vieram de fazendas, Sim. que trabalharam em fazendas, Sim, né? sim. Então, e o que eu vejo assim, você tem essa alma sertaneja em você. Obrigado. Por causa da sua família, né? Sim. Mesmo tendo nascido em São Paulo. Tendo né, nascido capital, em São né? Paulo. Você não deixou as raízes. Não, Verdade. isso jamais, jamais. E isso é uma coisa assim que eu tenho muito valor. Eu dou muito valor. E vejo que quanto mais a pessoa ela é instruída, ela é, por exemplo, um professor de faculdade, um médico, ele gosta das raízes dele. É verdade. Dá um exemplo aqui rapidinho. Numa época, minha esposa trabalhou vendendo discos, CDs. Sim. Né? Hoje, Disco de vinil ou CD? CDs mesmo. Uma discoteca? Tinha uma discoteca? No shopping Ibirapuera. Pode falar o nome do shopping? Lógico, Pode, enfim. Aí, nem perguntei pra vocês se podia. Mas enfim. Tem problema. Aí você vê, quem mais era que comprava discos caipiras, da Inesita, por exemplo, da Inesita Barroso, saía muito. Eram aviadores, um aviador, um piloto de avião, de Boeing, era um cara que comprava mais, que era um cliente. Olha que legal. Dessa loja, assim, semanal, ele ia lá comprar. Você vê que interessante? Olha só. Médicos, advogados, então você vê Olha que interessante. Igual o Eduardo falou, né? Na verdade, são das raízes da família, né? Perfeito. Eles provavelmente devem ter algum pai que nasceu no interior, Sem uma cidade dúvida. pequena, na roça. Perfeito, né? sem dúvida. Então, acho que vem com isso, né? Sem E hoje dúvida. a gente está buscando muito mesmo, né, cara, o mato, essa coisa de voltar para a natureza, Sim. de respeitar a natureza. Perfeito. Hoje tá a conscientização do ser humano hoje, eu fico assim, por mais que as pessoas, às vezes algumas pessoas falam, não, mas o mundo tá mudando, parece que tá piorando. Cara, eu não vejo dessa forma, Perfeito, sabia? tem que ser. Hoje, tantos produtos veganos que tem, que não tem origem animal hoje, Sim. tanto de sabonete, aromatizantes, enfim, alimentos, né? Sim. As pessoas estão se Alimentos conscientizando, né? sem glúten, sem Tão lactose, preocupado né? com a natureza. E acho que tem que se Perfeito. preocupar. A gente Tem tem que que viver ser. em harmonia, né, Márcio? Sem dúvida, sem dúvida. E falar em raízes, Márcio, cara, e a viola, cara? Como que entrou na tua vida? Me instrumento conta, vamos fazer o maravilhoso, seguinte, né? vamos começar. Cara, de onde veio a viola, Márcio? Ela As tem- pessoas de casa estão querendo saber. E eu tô Sim. curioso pra saber disso. Conta um pouquinho da história da viola aí. Então, ela tem origem portuguesa, né? Sim. As pessoas geralmente perguntam assim, qual a diferença? Pergunta. Eu falo, a diferença física, a não ser o violão folk, né? Que o violão folk é grandão, né? Sim, tem uma caixa maior. Uma caixa grande e tal. Som mais encorpado. O som mais encorpado. E o violão, mas o violão clássico, né? Que a gente chama o violão clássico, ele é muito parecido com a viola. Né? E vice-versa, óbvio, né? Vice-versa. Mas o violão, eu falo, resumindo assim, o violão vem da Espanha e a viola vem de Portugal. Olha que interessante, cara. E assim, claro, que aí as diferenças culturais que são diferentes, mais diferentes. Sim. Porque a viola, por ser portuguesa, ela traz essa cultura portuguesa. Lá, por exemplo, chamam viola de arame. Né? Mas não são arames que ponham, né? É cordas mesmo, né? Na viola, mas é uma como eles chamam, né? Nomenclatura, Sim. Aí né? tem as violas, por exemplo, das regiões, por exemplo, de Dois Corações, viola braguesa, são as regiões de Portugal, que elas têm características próprias. Já na colonização, elas vieram, obviamente, com os jesuítas, né? Olha, que Com os legal, padres. cara. E colonizaram os índios usando a viola, Olha. por isso que você vê, chama viola caipira. Caipira do Tupi-Guarani, cortador de mato, né? Olha que interessante. E aí os nomes dos ritmos, por exemplo, um ritmo comum nosso, né? Me acompanha, Eduardo. Ó. Qual que é o tom? Ó, Lá maior. Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fim, de longe eu avistava a figura de um menino que corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo: toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Ah, olha Ó, que hein? lindo, cara.
Esse ritmo, por exemplo, chama cururu. Cururu. Um dos ritmos mais conhecidos da viola, né? Por exemplo, que vem da corruptela, segundo o historiador, o professor, maestro Rui Tornese, de cruz, né? Que é uma forma que os jesuítas usavam para catequizar, né, os índios, Olha. né? Então eles Através da usavam música. Então Que vem legal. através da música da viola Legal. caipira. Então esses nomes, Tupi-Guarani, catira, querumana, você vê que todos os nomes têm essa relação com o descobrimento A cultura do indígena. do indígena com a mistura, com a miscigenação dos escravos, inclusive, né, e dos portugueses também, claro, né, da Europa, né, enfim. E quando a viola veio pro Brasil, ela já era esse formato ou não? Ela mudou alguma coisa? Não, muito pelo contrário, assim, ela já tinha, sim, só teve, como diz, ela desenvolveu para ficar um pouco melhor, né, para usar. Sim. Por exemplo, meu Mas pai... já era da escola, afinação. Afinações, tudo. As afinações, né? normal. Ainda uma das diferenças é que eram as violas meia regra, né? Meia regra que elas vinham até a 12ª casa. Ah, entendi. Daqui para cá não tem mais escala. Não tinha escala. Uma das características das violas portuguesas. Sei. E claro, tem afinações deles específicas, né? Que a gente não usa. No caso, assim, dificilmente você vai ver uma viola afinada como as violas de Portugal, porque a nossa técnica é outra. Entendi. Podemos dizer que a viola caipira, como é tocada no Brasil, ela é única. Ela é como se fosse uma viola, como se fosse viola brasileira. Que legal, Sei. cara. Então, tanto é que a gente exporta os violeiros para lá, né? Para Portugal, os violeiros vão tocar lá. Sim. Entendeu? Que o estilo deles de tocar é bem diferente do nosso, né? E assim, e agora tem, por exemplo, a questão do que eu estava falando dela melhorar, né? Sim. Cravelhas, por exemplo. Meu pai consertou muita viola lá na roça, né? Aí falou que, por exemplo, os meus avós, né? As violas deles eram cravelhas de madeira. Pra quem não sabe o que é, explica pro pessoal aí de casa. A cravela é essa parte que você usa Faz a afinação. para afinar a As tarraxas, viola, né? né? As tarraxas, E aí, no caso deles, era cravela de madeira. O que eles faziam? Iam na bica, Nossa. afinava todo mundo, igual. Sim. Iam na bica e molhavam a cravela para poder inchar e segurar a afinação. Olha. Devia ser uma beleza, né? Nossa senhora. se hoje em dia, com toda a tecnologia, Se molhar, complica, né? você às vezes demora para afinar. É verdade. Como diz aquela velha historinha, já passada, Batida. já que batida, vamos dizer, que o violeiro passa a metade da vida aprendendo a afinar e a outra metade tocando desafinado mesmo. Cara, toda vez. Sabe que naquela coisa, Nossa Senhora. perca um amigo, mas não pensa que é piada? Tipo isso aí, assim, né? Mais ou menos isso. Aí meu pai falava muito sobre isso aí, que antigamente era uma dificuldade grande, né? Por causa dessas violas que não seguravam a afinação. Então você vê, agora, hoje não, com a tecnologia, as cravelhas Sim. muito boas, enfim, né? Segura Melhor. mais Então, a nesse afinação, aspecto, eu lembro, só fazendo um adendo aqui, em 96, quando eu tive a minha primeira viola, eu fui colocar captação. Não pode, vai estragar. porque vai estragar, vai perder o timbre, vai perder o Porque sonoridade. tem que, na verdade, assim, pro pessoal de casa, para colocar uma captação numa viola, você tem que furar, né? Furar o instrumento. Você tem que fazer um buraco, encaixar, tem que ser um luthier para fazer. Sim. E às vezes a pessoa fala, não, vai perder a originalidade do instrumento. Tem um pouco a ver, eu concordo com você, quando você tem assim principalmente instrumentistas, né? Então ele toca praticamente como violonista erudito, né? Uhum. Ele toca inerte, quase ele trabalha muito o microfone, né? Ele tem uma mais técnica acústica, né? para trabalhar com o microfone. No meu caso não tem microfone fixo, como. né? Eu não dá. consigo ficar parado, por exemplo. Então, Sim. tá se movimentando no palco, como que você faz? Tem que ser um plugado, plugado, né? igual Ser um guitarra, captador por exemplo, Então tem que ser um captador mesmo nela, né? Que te permita movimentar no palco, né? Sim. Então, assim, claro que isso mudou muito hoje. Claro que hoje sim, você tem viola com tensor. Antigamente, não. Vai tirar a alma do instrumento. Se colocar... O capotraste? Não. Um tensor, tem né? tensor. Que é um ferro, vamos colocar um aqui, ferrão né? aqui que vai Pra lá poder não dentro. empenar o braço, Isso, né? Pra regular, né? Pra regular. Não, fica muito mais prático pra você arrumar a viola, né? Então, o captador, enfim, né? Então, você vê que instrumentos hoje, do que era no início lá de 1500, claro, melhorou muito. Sim, nossa. Né? E isso, não tô a falando... tecnologia, né? Tecnologia. Mudou, Eu tô né? falando nem muito, hein?
Vamos falar para cá agora, como eu falei, agora em 96, fui colocar um captador, não podia, porque... Olha só. O exemplo, né? Enfim. Sim. E falando em viola, ô Márcio, existe vários tipos de afinações. Sim. Que é o do brasileiro ou universal? Como que funcionam essas afinações? Mais o Brasil usa ou mais outros países? Como é que... Sim, basicamente essas são 34 afinações catalogadas. Caramba, Né, 34. Todos os estudiosos, como eu citei, o Sim. maestro Rui Tornese, o Roberto Correia, que é outro grande estudioso, o Ivan Vilela, outro grande estudioso, que é professor, inclusive, da USP, de viola caipira, né? E grande amigo nosso. E assim, eles falam, essas afinações, nós usamos basicamente a cebolão. Que é mais popular, mais que é em Mi popular. maior, né, Marcinho? Mi maior. As cordas soltas dá o Mi maior. acorde de Mi maior. E pode variar os tons, né? Ré sustenido ou Mi. O Almi Sater, ele toca em cebolão e toca em ré também, não é? A afinação que ele mais usa é a cebolão, Cebolão que é mesmo, essa aqui, só que um tom abaixo. Ré maior, né? Abaixo. Às vezes ele usa uma viola dele lá, que eu já percebi, ele usa em Mi mesmo. Né? Mi mesmo. Que é, por exemplo, enquanto esse velho trem, ele usa Mi maior. Atravessa o Pantanal, né? Agora ele usa Rio abaixo. O Rio abaixo eu uso bastante também. Rio abaixo ela fica em Sol maior. Caramba. Sol maior. As cordas Ela soltas parece, ficam em ela lembra mais, ela aproxima mais do violão. Para ser bem exato, né? Sim. Aproxima. Dizem até que os guitarristas de blues usam também. Ah, é? Não sei como chama lá nos Estados Unidos essa afinação, mas pra gente aqui chama Rio abaixo. E aí tem Rio acima, aí tem Paraguaçu, tem a afinação natural, que é a afinação praticamente do violão, que a Helena Meirelles, né, a dama da viola, usava, né? A afinação Paraguaçu, natural, enfim. Que tem a afinação dos repentistas, que muitas vezes usam a afinação natural mesmo. E tem outras violas que usam outras afinações que eu não sei o nome também. Que aí é uma cultura nordestina, né? Mais regional, né? Mais regional, exatamente. E assim, é que a viola acaba sendo um instrumento, culturalmente falando, vasto de aprendizado de cultura. Que legal, É né, que cara? para gravar, o que se destacou e ficou firme mais na memória do brasileiro é essa afinação. Que é cebolão em Mi Que maior, né? desde os primórdios, Raul Torres e Florencio, aí depois Verinha, Torinho Tinoco, Tio Carreiro Pardim, tal, é essa afinação aqui. Mais usada, Legal. né? Cebolão, Mas, Márcio, a viola, ela é mágica. Quando eu era moleque, eu escutava as pessoas tocarem. Cara, você fica preso. Você fica fixo com o olhar, com escutar. Pelo som dela, é um som mais agudo, mais estridente. Mas ela tem algo, não sei o que tem na viola, não sei se é místico, e isso prende as pessoas. Verdade. Cara, A é viola tem muito isso. legal. E você se empolga a ponto de você falar assim, eu quero tocar viola um dia. Sim, Não é isso? É verdade, E É deixa eu te verdade. falar, você teve influências, lógico, né? Nós temos sempre influências. Sim. Cara, o que te motivou? Com que idade você se interessou? Foi através dessa mágica, desse escutar, de falar, não, cara, eu vou tocar viola, a viola vai ser meu instrumento, eu vou aprender. Como que foi isso pra você, Marcinho? Então, eu tive a principal referência, uma sorte, eu diria assim, né? Porque eu tinha o violeiro dentro de casa, que era um amigo do meu pai, já falecido, Orofino, né? O nome dele é Vicente. É lá de Orofino. Lá, Sim, lá pra da variar, cidade de né? Ouro Fino. Porque a dupla caipira... Toda vez que eu viajava Exatamente. pela estrada de Ouro Fino. A dupla tinha esse costume de ser o nome da cidade Cidades, onde né? ele nasceu. Então, Legal. o seu Vicente adotou o nome de Ouro Fino e tinha um parceiro dele que era Itajubá e depois teve um outro parceiro que era o Fio de Ouro. Olha. Para justamente ornar, né, os dois nomes, né? Hoje em dia também, Rio Negro Solimões, né? Por exemplo, Fernando de Sorocaba. Fernando de Sorocaba, exatamente. Mudou muito ainda, Mudou né? muito, é Algumas verdade. coisas, mas- Faz sentido, é. Aí ele era muito amigo do meu pai, né? Muito amigo. Amigo, assim, né? Trabalhavam juntos e tal. Ele Legal. vivia em casa, chegou a morar um tempo em casa. Nesse tempo que ele morou lá, eu lembro, tava contando essa história pro Ricardo. Criança é como se fosse, eu visualizo, como se fosse um filme passando.
Incrível isso. O momento, né? O momento, ele tirando a viola, pegando a viola e colocando o estojo da viola em cima da cama. Quantos anos você tinha nessa época? Tinha uns 7 anos, 8 anos. Olha. E ele abriu o estojo e chamou minha atenção aquele estojo ali, né? Eu fui olhar, ele tirou a viola, eu falei, olha que guitarra bonita. Lembro o que eu disse. E eu lembro a reação dele. Ele Caramba. riu e falou nada. Pegou a viola e começou a tocar. Curiosamente, a viola dele é aquelas violas nordestinas, que chama de viola de 7 bocas. Sim, aquelas furadinhas assim, Toda- né? com Várias se- partes. Exato. Que tem umas fitas assim. Não, né? Algumas tem, algumas pessoas geralmente algumas fitas. as fitas são de folha de reis, né? Ah, tá. É uma questão mais religiosa. Sim. No caso da viola dele, é uma viola que a gente chama de ou viola dinâmica, ou viola 7 bocas, Sim. ou viola de repente. E Muito o som é diferente, né, O Marcos? som é mais Ele é mais metalizado, agudo, né? né? Metalizado, né? Metalizado mesmo, que ela Ele não tem tem. alguma coisa de metal, não tem? Tem, porque as aberturas, né, são redes, né, com metais. São bem o som ali sai Bem metálico, né? bem pelas gradinhas, né? Sim. Então por isso que ela fica aquele som, não tem essa coisa, essa caixa, essa grave, ó. É bem mais aguda, bem mais metalizada, né? E a ponte dela também, que a gente fala, né? O cavalete, né? Sim. O cavalete dela é aqui embaixo e é de metal também. E aí é engraçado, mas fazendo uma adenda aqui, ó. Bem que você falou, senta que lá vem história. Ele falava assim, Marcinho, eu vou pegar essa viola minha, né? Ó, você, quando eu pegar a viola, que outro violeiro tocar, você pega, deixa 3 chacoalhadas nela pra baixo assim, ó. Pra ir embora todas as invejas, todos os males, cair pro chão e ir embora. Aí, beleza. Eu falei, tá bom, gente. Agora ele falou assim, agora a minha, que é fechada, boca fechada, não precisa fazer isso não, que é boca fechada. Então os males não entram. Não entra. Aí eu fiquei analisando assim, né? Se é algo espiritual, né? Não tem nada a ver a parte legal, material da coisa. Mas agora outra piadinha. Mas já dá umas 3 chacoalhadas aí pra gente poder qualquer 3 coisa, né? chacoalhadas, é? Vamos dar uma 3 chacoalhadas pra poder Mas tirar eu os mal eu olhados. acredito muito assim, a fé da gente move montanhas. Sim, é. Se você acredita, cara, tende a dar certo. Sim, entendi. Né? Outra história, aproveitando o ensejo. Outra história que ele contava assim, perguntando pro meu irmão, né? Rosa Maria, sabe por que aqui na cidade não tem assombração? Aí meu irmão ficou curioso com aquela pergunta dele, né? Não, Sente, por quê? Por causa da luz elétrica. Do quê? Da luz elétrica. Ah, da luz elétrica. Porque não tem escuridão. Exatamente. Porque lá na roça é lamparina, né? Lamparina, então é escuro, Verdade. fora a luz Bem da lua, escuro, né? né? Sim. Então, assim, eu lembro que a gente ia na roça, ia pra casa de alguém, por exemplo, era dificultoso. Pô. Porque pra você andar, Pra andar tem que ser a luz da lua, você né? tudo picando, entendeu? É verdade. Aí, ou ia com uma lanterna mesmo, ou ia com nada. Imagina né? que dava pra Só com a nossa luz da lua. imaginação no escuro, hein, Márcio? Você vê? Nossa. A televisão a gente via. Tudo, você vê tudo. Vê corpo seco, corpo aí seco. o rio, barulho do rio. Olha sabe? que interessante. O vento passando na Legal. plantação. Por isso que muitas vezes a roça move o imaginário da pessoa, né? verdade. A criação, né? Uma tia minha assim, de consideração, né? Ela falava, contava uma história de mula sem cabeça. Olha. E ela era uma pessoa já de idade na época. Eu era garoto, tinha uns 15 anos. Ela falava assim, passou na sexta-feira santa, viu lá? Aquele clarão. Ela falava. Aí eu ficava observando, ela contando isso de noite. Aí lá no Ar da Serra, aí ficava assim, acendia, apagava. Acendia, apagava. Acendia. Eu falei, mas não tem nessa semana de novena, pensando com ela. Mas semana de novena. Aí comecei no outro dia, ela soube que no lugarejo passou a mula sem cabeça. Olha. Que aí todo mundo fecha a porta e. Entendeu? E fica todo com medo, né? Aí passou zunindo, que diz que solta fogo pelos pés, né? Como ela vai correndo. Então, Caramba, quem sou eu olha pra duvidar, né? verdade. Cara, é interessante. Vai saber, né, Marcos? Agora, saber. Márcio, a galera de casa tá muito curioso pra escutar esse som, cara. Sim. O som da Esse viola ponteado. Bora. Faz um ponteado aí pra gente. Bora. Pra levar o pessoal de casa aí. Vocês querem ouvir ou tocar? Vamos tocar junto? Vamos, toca. Tom, que se fala aí, eu te acompanho. Bora. Faz um ponteado. que Quer você- fazer o quê? Um pagode Brasília? Pode ser. Pode ser? Pode ser. Pra variar. Bora, Pra pra variar, né? Vocês Não perdeu cantem o e eu costume, toco. não perdeu o Mas não gostou do costume, exato. Quem tem mulher que namora, quem tem burro e pagador. Quem
minha roça no mato, me chame que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador, eu corto ele na espora. E a mulher namoradeira, eu passo couro e mando embora. Ei! Vocês dois, vai. Tem prisioneiro inocente no fundo de uma prisão. Tem muita sogra encrenqueira e tem violeiro embrulhão. Os prisioneiros inocentes eu arranjo advogado. E a sogra encrenqueira eu dou de laço dobrado. E os violeiros embrulhão com meus versos estão quebrados. Senhor. Bahia deu Rui Barbosa, Rio Grande deu Getúlio. João Carreiro. Em Minas eu Juscelino, de São Paulo eu me orgulho. Baiano não nasce burro, gaúcho é o rei das coxilhas. Vamos ver tem mais. Paulista ninguém contesta, é o brasileiro que brilha. Quero ver cabra de peito pra fazer outra Brasília. Ô, Brasília! Beijo pra galera de Brasília! Vocês são de lá, né? Vocês são de lá, né? Vamos de lá. Aí, coincidência. Nem combinemos, hein? Nem combinemos. Do estado? No estado. No estado de Goiás, meu pagode está mandando. No bazar do Valdomiro, em Brasília, o soberano. No repique da viola, balanceia o chão goiano. Vou fazer a retirada e despedir dos paulistanos. Adeus que eu já vou embora, que Goiás tá me chamando. Falei pra galera aí, gente, tá tomando um Bom, cafezinho, hein? comendo Boa bolinho de milho, delícia. pãozinho de queijo. Bom demais. É bom demais, hein? Nossa senhora. Quer dizer, então, e você começou a tocar com que idade, Márcio? Você tinha quantos anos? Você viu lá, ele Conheceu tirou a com viola. 7 anos, né? Sim. É. Você viu ele lá, tirou a viola do case, né? Sim, sim. Isso eu tinha essa idade, você falou, né? Mas eu vim tocar primeiro mesmo o violão. Tinha 10 anos. Sim. Olha. E tudo que eu falo, tudo é influência, né? São influências, né? Eu lembro que ele tocava lá em casa, o São Vicente, o Fino e Fio de Ouro, por dizer, né? E rapaz, cantava alto demais, moço. Caramba. Parecia que tava plugado, assim, né? É Lá em mesmo? Eu achava bonito demais, ele tinha uns dentão de ouro, sabe? É mesmo? Olha. Ele e o parceiro dele, os dentão de ouro, meu pai também tinha. Eu achava bonito aquilo lá. Já era as facetas do passado. Aí eu falei assim, aí, rapaz, eu fiquei velho e não consegui pôr o dedo de ouro ainda, né? Olha. Aí, enfim. Sei não, antigamente o povo ganhava mais dinheiro que nós, hein? É verdade, é verdade. Aí eu vim, na época, era acho que 1985, né? Olha. Eu tinha 10 anos, aí era lançamento do famoso 3 em 1, né? Lembra o 3 em 1? Acho que Sim, vocês lembro. Som, né? Que era som o 3 em 1. disco, vinil, a fita cassete e o rádio, né? E o rádio, né? Era lançamento na época. Lançamento, 3 em 1. Aí meu irmão comprou, meu irmão, o João, comprou, e o Zé Maria foi e comprou um disco pra inaugurar o 3 em 1. 3 em 1. Comprou o disco do Elvis. Que legal. O Elvis, lá no... Lembro que tinha uma música chamada Blue of Kentucky. Blue of Kentucky, people China. O inglês pra vocês, vai. Bem cowboy, né? É country. Né? Country, né? Rapaz, quando eu vi aquilo ali, eu falei, rapaz, que bonito.
vou aprender isso aí. Aí meu irmão me ensinou rapidinho Canta um ali. pedacinho aí, pô. É isso aqui. Você lembra? É, mais ou menos. Blue moon of Kentucky, people shine home. É que eu não lembro a letra, né? Shine home, and blue. Como diz o inglês pra vocês, né? Enfim. Aí, beleza. A partir dessa música, foi aprendendo outras, tá? E outras mais. E comecei a tocar as músicas que eu via do Seu Vicente, né? Do Orfino, no violão. Chegava até a afinar o violão como viola. Nossa, mas cara. Judia, coisa, né? judia do violão, né? O cavalete não aguenta, não é preparado para isso, né? Enfim, aí até que em 96, eu já estava com uns 20 e poucos anos aí, fui comprar a viola. Olha, fui comprar então a viola. você já tinha 20 e poucos anos. A né? Del Vecchio, na famosa Del Vecchio, né? Sim, Que hoje é Del Vecchio. violenta, porque infelizmente, né, com tudo que aconteceu, né? Ela não suportou tanto, né? A concorrência, né? Sim. Ela não existe mais, a Del não Vecchio? existe mais, infelizmente. E assim, há pouco tempo que ela fechou, né? Saiu do Enfim, mercado. Né? Saiu do mercado, é. E aí eu lembro que consegui essa viola lá, e aí foi onde o Seu Vicente me ensinou. E eu fui justamente... A primeira música que eu quis era uma música que ele gravou, acho que isso na década de 70, que eram 14 ou 12 artistas na época, né? Um LPzão, né? E ele gravou Amigo da Viola, que era um pagodão dele, composição dele, e de Oswaldo Marques. Mas, ó, Mi maior também, Eduardo, se quiser me acompanhar aí, ó. Essa viola minha, eu provo tudo que eu digo. Com ela eu ganho cartaz, fama e muitos amigos. Com ela eu ganho dinheiro, eu não ando a perigo. Toda viagem que eu faço, a viola vai comigo. Violinha companheira de verdade e perfeição, em frente ao peito meu, juntinha do coração, me ajuda a ser feliz na arte da empolgação. Não deixa eu sentir tristeza, nem também sentir paixão. A viola eu canto e gravo meu sucesso a qualquer hora. Passa gosto e se diverte quem sabe tocar viola. Só que tem que ser sorteiro pras mocinhas darem bola. Porque o violeiro casado vive preso na gaiola. Eu tenho alguns amigos que falam de mim por fora, mas não ligo que eles falem, pra fugir que eu não dou bola. Eu tenho grande amizade e por mim é Deus quem olha. Onde encontro inimigo, sou amigo da viola. É bonito demais, né, bicho? Amigo da viola. Que história, hein, cara? Interessante, né? E só pra você, a gente analisando, né, as músicas de antigamente e as músicas de hoje, né? Sim. As músicas de antigamente tinham uma história, né, cara? Apesar de ser uma letra maior do que as músicas de hoje em dia, né? Tinha uma história, começo, meio e fim. E maravilhoso, né? As É histórias totalmente também, cultural, né, né, Márcio? Totalmente. Então você aprendeu, você tinha 20 e poucos anos, foi na década de 90, não foi, Márcio? Foi 96, pra ser bem Porque exato, né? a gente sabe que antes, né, lá nos 70, 80, a viola foi muito difundida no Brasil, né? Sim. Nós temos aí grandes violeiros, né? Sim. Nós temos o Tião Carreiro, o Bambico, que tocou muito com o Tião Carreiro, Perfeito. né? E na década de 90, essa galera, essa geração sertaneja de 90, ele deixou um pouco do lado a viola, né?
Mas a viola agora voltou de novo a ser difundida há uns anos pra cá de novo. Então você pegou na fase em que o Chitão usava guitarra, o Zezé, o Leonardo piano. Perfeito. Deixou um pouco de lado. Você teve essa influência do passado? Do Tião Carreiro? Sim, sim. A dupla principal, eu até falo assim, hoje mesmo eu estava comentando com a repórter, né? Luciana Botafogo. E ela falando sobre que ela colocou os pesos sobre a morte da Rita Lee, a rainha do rock, né? E tem uma foto dela com o Tonico Tinoco. Olha, cara, que legal. Sensacional, né? Aí eu lembro dela no Raul Gil falando que ela teve uma rincha, posso assim dizer, né? Com os sertanejos românticos, né? Que é o Zezé. Acho que até arrumou encrenca com o Gustavo Lima, não sei bem a história. Mas assim, exatamente o que ela falou sobre eles, eu não sei. Só sei que ela falou que música sertaneja era o que ela conhecia, que era o Tonico Tinoco, por exemplo. Antigas, aí ela citou, né? Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Fui eu e Chico Mineiro, também foi os capataz. Viajemos muitos dias pra chegar em Ouro Fino, aonde nós passemos a noite numa festa do divino. Eu fico pensando, Clássico, sabe, Márcio? Cara, isso é chamado de caipira. Caipira, Mas se você vê a riqueza cultural que Sim. tem... Nossa senhora. Se a gente pegar umas músicas mais antigas, Couro de Boi, Sim. né, Filho Adotivo, Com cara, são certeza. letras que têm rimas ricos, Sim. né? Tem uma história com teor moral, né? Que a Sem gente pode dúvida, analisar sem dúvida. e que traz um ensinamento. É verdade. Então, será que não seria dizer que talvez nós, que sertanejos da atualidade, somos os caipiras? Porque o que é ser caipira? Olha a riqueza que é do passado. Sim. Talvez a Rita Lee que você falou, Sim. talvez ela viu nisso. Viu exatamente. Né? Essa riqueza. E eram pessoas, Márcio, se a gente for analisar, pessoas que não tinham estudo. Tonico Tinoco não tinha Já estudo. Não não. tinha nada. E o que eles faziam? Olha o Goiás, as músicas sim, do Goiás, sim. cara. Que letra, Que né, poesias lindas. Saudade da minha terra, Saudade da terra do Goiás, Olha por a exemplo. riqueza. Sem dúvida. Tem um Se monte você, de música, você né? vê, por exemplo, o meu professor... foram dois professores de viola que eu tive, o Rufino e o Marcos Conceição. O Marcos Conceição já foi o professor lá da faculdade, né? Da ULM, professor acadêmico, né? A parte acadêmica foi com o Marcos Conceição, que me ensinou Rio Abaixo, eu li partitura, enfim, né? Mas o violeiro caipira, o ensinamento do professor caipira foi o Rufino. E ele tinha aquela coisa que você falou, mal e porcamente a quarta série, né? Então, assim, mas só que o talento é que manda, é que fala. Prevalecia, né? Prevalecia. Então ele tinha, exemplo desse pagode que eu cantei agora, o Amigo da Viola. Então ele tinha o dom de fazer as rimas, como você falou, e uma letra rica. É verdade. Né? A única questão que você colocou aí, que não são tão comerciais, porque elas não são longas, elas são longas, né? São porque longas. São canções histórias, que né? contam uma história, exatamente. Engraçado, são histórias do cotidiano da época. E você repare até que algumas as versões antigas, as versões originais, elas eram mais rápidas. Justamente para encaixar no disco e para tocar na rádio. Sim. Porque senão muito demorado, sabe assim? Hoje em Sim. dia não. Você vê as gravações que usam. Vamos fazer uma releitura exemplo, de Chico Mineiro. A gente faz bem dolente, tranquilo, não tem pressa. Dá uma correria. desacelerada, Dá uma né? acelerada, entendeu? Isso também acho legal, né? Acho que hoje a modernidade, ela permite isso, né? Sim. Ela permite. Você tem vídeo e tudo mais, né? Você tem, enfim. Agora você vê o Ouro Fino falando dele, né? Voltando, né? Ele tem uma música que fala assim... A lua brilha... Como é? É Lá maior.
Ó só, ó a letra. À tarde em silêncio, as águas serenas, um lago azulado, a luz refletia, os bois vagarosos nos campos em manadas, depois que um dia já vai se findar. Quando você ouve essa poesia, você visualiza as tardes em silêncio, as águas serenas. Não é? Muito lindo, né? Poesia, eu né? praticamente, Poesia, cara. Eu visualizo. Nossa, é. Rapaz, interessante. Você consegue ouvir, sentir a melodia, a emoção da melodia. Perfeito. E visualizar o que tá cantando na letra, Você né? entra na história, né? É como um videoclipe. É verdade. Videoclipe, você entra na história. Como um videoclipe, é. É o que a música traz, né, pra Sim. nós, né, cara? Sim. Pro ser humano, né? Essa emoção, né? Isso. A Maravilhoso. música, a arte, né? Então, na década de 90, você começou a tocar viola caipira. Cara, ele te ensinou os primeiros passos. Sim. Mas você teve, assim, você estudou numa escola, você foi autodidata, você comprava revistinha, que na época não tinha internet. Na época também a gente comprava muito revistinha na banca de jornal. Tinha revistinha pra você aprender. Na época eu lembro que Porque viola não tinha muito, né, Márcio? Não, Tinha? viola não. Viola não tinha nada. Cara, então você pegou de ouvido, então. Foi muito com o São Vicente, né? Praticamente. professor de viola mesmo. Couro fino, né? Couro fino. E depois eu fui, surgiram vagas para viola caipira na ULM, na Universidade Livre de Música, cara. que hoje chama Tom Jobim, né? Na minha época era só o ULM, a Universidade Livre de Música. Eu lembro da ULM. E fui lá estudar a parte mais erudita, né? Da viola, né? Cara, então você teve uma formação maravilhosa, hein, Eu Márcio? tive muita sorte nesse aspecto de Porque aprendizado. entrar na né? ULM era difícil. É. Você tinha que fazer uma prova. Você tinha que saber ler já. Sim. Você já sabia ler partitura nessa época também? Não partitura. Mas eles pediam principalmente, como era um instrumento popular, a viola não entrava como música erudita. Não, por exemplo, para você entrar para a orquestra, sim. Para estudar violino, outras coisas, outros instrumentos eruditos, você tinha que saber ler partitura. No meu caso, como era o instrumento popular, como a viola caipira, você tinha que fazer a prova, no caso, de ouvido. Caramba. Para ver se você tinha alguma noção de música. Entendeu? Quantas notas tocaram? Por exemplo, quais horas demoraram mais tempo? Qual batida que foi? Nesse aspecto, entendeu? Assim, é uma prova, como se fosse um vestibular, basicamente, né? Mas, no caso, para música, para instrumento popular, no caso, né? No caso foi a viola, aí outro violão popular, no caso da MPB, etc, né? Bateria, fazer uma mesma prova, no caso, né? Então, assim, eu tive essa... Aí depois, eu fui lecionar também, né? Porque que legal. Lecionar, isso que eu acho muito engraçado. A Rose Faleschini, que foi Deus a tenha em lugar, eu dei aula na escola dela durante 22 anos. 22 anos? 22 anos. De viola caipira. Lembro que eu cheguei lá, era um molecão, né? Aí fui mostrar pra ela, toquei a viola assim. Ela fala, eu não me lembro disso. Ela fala que foi assim. Ficou abismada, encantada, impressionada. Não tinha viola. A beleza do som. Na escola, enfim, né? Na época, inclusive, tinha. Mas é o que a gente comentou, a viola é a alma do Brasil. Isso. E ela é mágica, Isso. Né? E aí, além do que, ela tem a Rosemary Faleschini tinha uma referência, porque ela é de Ouro Fino também, curiosamente, né? Olha, coincidentemente, o seu Guimarães agora, o pai dela faleceu há poucos dias atrás, Deus tenha em bom lugar também. Mas a Rosemary deu essa chance para mim, essa oportunidade de lecionar lá. Caramba. E lá eu aprendi muito como... Lá não tinha aula de viola. Não tinha aula de viola. E aprendi a lecionar nessa escola e com ela também, ela já era maestrina, né? Aí? Que ano que foi, você lembra? Rapaz... Foi na década de 90 também? Também, acho que por 98, por aí. Cara, então 98, 99... Você aprendeu muito rápido, cara. Rápido, Porque assim, é curioso... Você já tocava violão, né?
tocava violão desde os 10. Então, Aquela o história seu lá que eu ouvido já contei. estava já acostumado com... É. Porque para as pessoas que não sabem, a viola caipira é outro instrumento. Nossa. Sim, é o instrumento. É outra afinação, outros outra acordes. afinação, é. Então, às vezes fala assim, Outras cordas, mas quem né? toca Sim, violão, toca tipo de viola. Não é isso. Totalmente Não. diferente. Quem toca violão e for aprender a tocar viola, vai ter que sentar, vai ter que estudar os acordes, Sim. estudar os ponteados, as escalas que são diferentes, né, Márcio? E o que eu falo muito da viola, por exemplo, assim, não gavando, né, ser gavola, né, não isso, mas no aspecto de valorização da cultura, se a pessoa resolve tocar viola, ela precisa aprender a cultura da viola. Claro, você é um violonista. Toda uma história, eu vou né? colocar viola no meu disco. Eu quero tocar. Você pode, claro, tem todo o direito. Mas para ser um violeiro, tocar como violeiro mesmo, é bom saber a cultura. Vou dar um exemplo assim, nada a ver, talvez, ou nada a ver, ou tem a ver, sei lá. A música flamenca. O violão flamenco é outra cultura. Espanhol, né? Espanhol, totalmente diferente. Então, por exemplo, eu tocando samba, por exemplo, uma negação. Apesar de ser brasileiro, não sou péssimo samba. E vejo, ao contrário, vejo swing que meus amigos que tocam violão ou cavaquinho, tem no violão do samba. E já no meu caso, é aquela coisa da você crescer no meio. Você viver aquela cultura, como dizem, o produto do meio, né? Como dizem, né? Então, assim, esse lance das técnicas, dos ritmos, é algo mais cultural. Por isso que a viola muitas vezes é diferente. Hoje não muito mais, mas antigamente passava meio de pai para filho. E as técnicas eram meio que escondidas. O violeiro não gostava muito de mostrar aquilo que ele tocava. E tinha muita rixa entre eles, né? Os violeiros, um tocava mais que o outro, queria saber... Tanto que tem uma música que a gente canta também. Que fala disso? Que fala da rixa, né? Aqui na mão. Morena bonita do Isso, dente aberto. Vai no pagode, o barulho é certo. Perfeito. Fazer essa aqui, vai lá. Que tom que é? Mi. Canta aí, Marcinho. Primeira ou segunda? Primeira. Morena bonita dos dentes abertos, vai no pagode, o barulho é certo. Não me namore tão descoberto, que eu sou casado, mas não sou certo. Modelo de agora é muito esquisito, essas mocinhas mostrando os gambitos. Mas canela lisa é que nem parmita, as moças de hoje eu não facilito. Vamos vocês dois. Eu mais a minha mulher fizemos uma combinação. Eu vou no pagode, ela não vai não. Sábado passado eu fui, ela ficou. Sábado que vem ela fica, eu vou. Chega demais. Olha lá, Marcinho. Eu mais a minha mulher, já vi que nós não combina. Ela vai pra baixo, eu vou pra cima. De uns certos tempos pra cá, já está virando um relaxo. Ela vai pra cima e eu vou pra baixo. Aí você já tá mudando a letra, pô. A gente conhece ela com outra letra, né? Sim, é verdade. Que fala assim, a parte que fala: tem os violeiros em São Paulo, vive fazendo rotina. Eles estão por baixo e nós estamos por cima. Exatamente. Já é o... Da parte a rixa da que você rixa, falou. exato. Então, Verdade, bem lembrado, bem lembrado. Do interior, né, Há pro- muitos anos pra atrás a gente capital. foi no show do Chitão e Chororó, e no meio do show deles tinha um duelo entre eles, assim, sabe? Olha Só só que o que Chitão, legal. o Chororó fazia com banjo. Ah, né? perfeito, Então eu acredito perfeito. que pegaram dessa história do passado mesmo, essa coisa de duelar. Você exato. faz um ponteado, eu faço outro, né? Sim, sim. Então é muito interessante, a questão legal, cultural, né? legal. Márcio, deixa eu te falar, cara, a questão de você, da sua carreira como violeiro, como cantor, como que foi que surgiu essa ideia? Pô, eu vou ser um cara que vou tocar viola, eu vou ser um cara que vou gravar, você gravou CD, você começou a tocar aonde que... Porque a gente sabe que a questão da música caipira, né, da música de viola é bem restrita. Né? Em relação a tocar, por exemplo, Exatamente. você não vai tocar numa balada, né? Não, difícil. Então, como difícil, que você difícil, falou, difícil. cara, eu Mais sou regional, né? violeiro mesmo e
Os lugares que você tocou, os discos que você gravou. E começou a viola e a parte cantada também junto ou não? Foi separado também? Basicamente juntos. Sim. Porque é mais fácil você usar a viola como acompanhante, se acompanhar, né? Cantando e se acompanhando. E aí a parte instrumentista mais foi desenvolvendo com o tempo, né? Fui trabalhando, estudando e aí... Que você canta muito bem, cara. Obrigado, gentileza. Canta muito bem, um timbre muito bonito. Obrigado. Eu acredito também que você teve um pouco de influência com o Misata, né? Que eu acho que é um dos caras que, na mídia hoje, mais conhecido, quando fala em viola, Sim. a gente tem né? essa da atualidade. Ainda mais agora que teve a novela Pantanal, Sim. tinha as rodas de viola. Eu lembro Inclusive, eu assisti a novela inteira, todos os capítulos. Sim, também. Porque também. eu me sentia muito ali, né? Sim. Ali faz parte da nossa história, Nós né? nos identificamos Gostoso muito, demais, né? muito. E essa coisa é incrível, é engraçado, porque você... na minha carreira não foi assim, vou ser... Nunca. Por exemplo, vou dar um exemplo. Com 7 anos, eu tinha 7 anos, só para dar uma rapidinha assim, né, uma historinha rapidinha. Sucesso, Thriller. Eu dançava o Michael Jackson. Olha, com 7 anos. que legal. Nossa. E essa coisa... Você imitava o Michael Jackson? Na escola. Dublava ele? Dublava. E cantava Com as em inglês. danças também? Inglês pro 6. Mas dançava também? Olha, que legal. Eu lembro. Esse eu quero ver, hein? Minha mãe não me deixa mentir sozinho. Minha mãe contava que ia, né, me levar, ela falava, a mãe do Michael Jackson ali, os moleques falavam. Ela conta essa história. Então, a mãe do Michael Jackson. Olha, porque eu legal. só andava de calça pula brecha pra mostrar ali a meia branca. Olha. E com a jaqueta que o patrão dela tinha dado pra ela, né? Uma jaqueta e tal, né? Do Thriller, né? O sapato que o patrão dela também tinha dado pra ela. E eu dançava, eu lembro que na classe, no recreio da escola, era um show. Então, na minha cabeça, não tinha assim, vou ser imitador do Michael Jackson, vou ser, né? Eu lembro que a inspetora de alunos me pegava e levava para a sala dos professores para dançar pros professores. Olha o sucesso. Olha. Era, cara, é maravilhoso. Isso aí, eu, criança, 7 anos de idade, as professoras me aplaudindo, era maravilhoso. Com 10 anos, fui imitador do Elvis, praticamente. Aprendendo a tocar violão, olha a bagagem de cultura que você tem. Tudo é referência. As referências verdade. que você veio, né? Aí depois, como meu irmão tinha estudado com Armando Vidigal, violão erudito, Armando Vidigal, ele tocava MPB também. Aí fizemos um duo. Na época eu tinha uns 14, 15 anos. E ele tocava muito Alceu Valença, Guilherme Arantes, Djavan. E você já estava com o violão, no caso, Só né? violão, só Caramba. o violão. E aí, assim, eu lembro até hoje, eu vi uma história rapidinho assim, do Djavan, né? Ele contando sobre... explicando, né? Sobre uma música... Açaí, guardiãs, um de besouro, um imã. Explicando, cara. E explicando essa canção dele, né? Aí ele falou, tocou no assunto, até aquele assunto que você falou sobre a natureza, né? Eu vi realmente ele explicando essa frase aí, Sim. que as pessoas não entendem, né? Aí fala que o açaí é o açaí mesmo. Açaí da guardiã fruta. é a fruta que ela é guardiã do povo do norte, que vive do açaí, do né? açaí. Guardiã. E o zoom de besouro, é o zoom do besouro mesmo, no aspecto, só que dando uma metáfora à natureza. Se você é interessado em natureza, você vai estudar o zoom do besouro e você vai ser atraído a ver aquele barulho de onde está vindo. Seja de um besouro, seja de um pássaro. Por isso chama imã. Ele fala imã no aspecto sonoro, mas é imã mesmo, né? Ele fala isso. Ele falou que foi muito som. criticado por causa disso. É assim. Caramba. Falaram que não tinha nada a ver essa questão dessa frase. Eu acho. Ele explicou um post, é muito interessante. Eu acho interessante. Expressão, né? Porque assim, ele ainda teve boa vontade, como diz. De explicar. Como diz minha mãe, teve boa vontade de explicar. Não tem obrigação. Verdade. Você interpreta como você quiser. Entendeu? Você, tem canções, não, que ele fala, que a gente canta, por exemplo, quem tem mulher que namora, quem tem burro e pagador, eu corto ele da espora, por exemplo. Tá explicando. É isso que eu vou fazer, tal, um exemplo, né? Mas no caso aí é uma poética que ele coloca. Então não precisa estar explicando, mas ele teve boa vontade. Sim. Até nisso o cara é um artista, né? O cara é um artista fenomenal. Agora, veja, tudo isso foram referências para mim. Depois de começar a tocar viola, por exemplo, comecei a tocar viola por causa principalmente da influência do Sr. Vicente. E aí comecei a tocar muita música do Tonico Tinoco, que era a referência dos meus pais. Meus pais cresceram ouvindo Tonico Tinoco. Minha mãe está com 80 anos, ela contava que panhando café, como diz o mineiro, panhando café, cantando do Tonico Tinoco, cara.
Então você imagina, o Tinoco é antiga, hein, cara? Venderam discos, assim, né? Foram campeões de discos, né? De vendas de discos. E aí, cantava a música deles, como acabamos de tocar, o Chico Mineiro, exemplo, né? Tal, enfim. E aí você vai fazendo bem feito, tocando aqui, tocando ali, pegando as músicas, aprendendo. Você vai falar, poxa vida, tudo de ouvido, não, sem revistinha, tudo de ouvido. E eu, não discos, né? LP, CD na época. Eu lembro, rapaz, você vai conversando, você vai lembrando de histórias, né, cara? Da memória. Eu posso contar rapidinho? Claro. Pode, uma história lógico. de uma afinação, de uma música do Almir que chama Bueiro do Nabilec. Eu lembro que a música começava com harmônicos, Olha. assim. E vinha o solo na sequência e tá. Aí a música diz assim: vai bueiro, rio abaixo. Eu vou saber tocar aqui porque é outra afinação. Tá. Vai levando vado e gente. Eu lembro dessa música mesmo. O sal grosso e a semente. Rei, Rio Paraguai. Né? Outra afinação. Enfim, só para dar uma referência. Eu, além das referências que eu tive do Rufino, do Tony Tinoco, do Tião Carreiro, eu tive essa referência do Almir Sater, do primeiro disco, de um LP que ele tinha, chama Doma, que até um amigo meu me trouxe. Falou, ó, minha irmã me deu, eu trouxe para você, lembrei de você na hora, para te dar. Eu peguei o LP, rapaz, coloquei lá para ouvir. Falei, vou tocar desse jeito aí, quero tocar desse jeito. Olha só. Sensacional, cara. É inspirou outra totalmente. técnica, é outro estilo de viola que o Almir Sater criou, um outro estilo. Olha que Aí eu legal. fui aprender a tocar Bueiro Black, pelejando a afinação. Aí pegava o capotraste, colocava, tentando, mexendo a afinação. Descobri, né? Colocando a capotraste até quase na 12ª casa. Aqui, não é Nossa possível. Não Senhora. achava. Não achava a afinação. Caramba. Mas eu fiquei pensando comigo. Nisso eu fiquei o dia inteiro tentando, como diz minha mãe, pelejando, né? Para poder afinar, a conseguir achar. Olha só. Rapaz, que alegria, cara. Aí os acordes, todo sabe, acordes Curto, né? dissonantes, né? Assim, que veio assim, tal, Sim. que caramba, né? Dificuldade. E fui escrevendo. Eu desenhava, fazia. Nossa, cara. Fazia o. Você teve que O desenho do braço, Desenhava o do desenho do violão, braço e, da viola. e colocava. E via que acorde que era e falava. E colocava a numeração. Nem sabia né? qual que é o acorde. Desenhava o diagrama, né? Que a gente fala, Tudo né? de ouvido. Tudo de ouvido. Aí eu falei, bom, beleza. Agora eu vou tocar essa música. Ah, beleza. Aí passei muitos anos sem saber o nome dessa música. Perdão, da afinação. Aí ficou, até que um dia, você vê como a vida, o mundo gira, né? Fui gravar um programa e tava um repórter que ele é amigo do pessoal do Almir Sater. Aí eu tava ensaiando. No quintal lá de casa passava um pequeno rio. No Raso da Lua Cheia, que é do Almir e do Renato Teixeira. Sei. Aí ele falou, essa música é do Almir Sater, né? Eu falei, Aí ele falou, sou amigo dele. Cara. Aí falou, legal, cara. Aí eu fiquei, né? Aí eu falei, então, bacana, tal, eu cuido lá da boiada dele, papá, Olha. tal, não sei o quê. Anota o telefone dele aí. Nossa. Fiquei meio assim, falei, Olha. poxa, né? Vou anotar sim, pá, Será que anotei. tá história? Aí falou, liga pra ele, tal dia, assim, tal horário. Eu falei, beleza. Fiz. Você ligou? Liguei, atendeu. Aí, não, aí falei, o que eu gostaria? Eu falei, o Márcio Freitas. Aí eu já fui, né, falando quem eu era, quem me dava o telefone, especificamente. Né? Falou, Márcio, prazer, foi muito simpático. Que legal. Sério mesmo, foi muito Caramba, simpático. que legal, hein? Simpático mesmo. Ele falou, ó, eu tinha que criar um álibi. Por que eu tava ligando pro cara? Então falou, eu sou seu fã, eu adoro suas músicas. Não, né? Acho que não poderia ter fazer isso, mas eu pensei comigo, não, tem que ter um álibi para ligar para ele para perguntar alguma coisa, sei lá, pedir alguma coisa. Então eu vou pedir a afinação Bueiro Black. Olha. Lembrei, falei, é isso que eu Olha. quero, isso que eu quero saber. Aí falou, não, você não toca numa afinação nenhuma. Eu falei, não? Eu falei, não, isso aí eu toco no violão de 12 cordas. Ele falou, Rapaz. simplesmente a sexta corda, no caso, né? Sim. No violão de 12 cordas, colocado em ré.
Tem o que chama que é o ele mudou só a double D, última corda. A última corda. O bordão, a sexta corda, Sim. seria, né, no violão de 12 para Ré maior. E tocando a corda, o violão normal, natural, afinação natural do violão. Falei, não é possível. Falei, sério? Porque aí eu falei para ele da dificuldade que eu tive e como eu afinei. Aí você gravou isso, eu gravei no YouTube, tá no YouTube. Falei pra ele, não gravei, não. Está no YouTube só. E aí eu fiquei caçando, falei, não, é isso aí e tal, enfim. Aí falou, deve ter ficado bonito isso aí, ele até falou. Então eu vou lá, vou assistir. Olha, enfim, beleza, passou. Aí, um pouquinho depois, sei lá, 1 ano ou 2 depois, eu tive falando com o Ivan Vilela, professor de viola, tudo, e ele me falou que a afinação da viola portuguesa, da viola acho que é da viola braguesa, se eu não me engano. Agora, acho que, se eu não me engano, que é da cidade de Braga, né? De Portugal. Então, essa afinação que eu achei que teria até descoberto, assim, não. Eu tinha feito a afinação, já existe. Caramba. Eu tinha feito a afinação dessa viola. Se eu não me engano, é braguesa. Sim. Se eu não me engano, é braguesa, o nome da afinação. E assim, aí eu falei, bom, então, né? Aí agora o Bueiro da Black acaba tocando só num jeito meu, que é essa afinação dessa viola aí braguesa, né? Enfim, aí depois vim desenvolver o reabaixo já na OLM, e aí criei umas canções. Compus, né? Não tem como, né? Você acaba querendo compor algumas coisas. Que legal, cara. E aí, falando do início, né? Você vai compondo, vai tocando e vai falar, poxa, isso aqui eu poderia... Pô, vamos dar um pause aí, vamos fazer uma música sua, autoral aí? Bora, pode ser. A composição depois sua? você continua Pode aí, ser. eu tô curioso pra saber. Mostrar o seu trabalho também pras pessoas. Uma canção que eu falo um pouco dessa referência que eu tenho da roça, Menina Lua Bonita. Ela diz assim, ó... Menina lua bonita, quero ver teu luar. Menina lua me inspira, suscita meu pontear. Lua de prata que ensina esse violeiro a cantar. Lua de prata, menina, ensaia com meu pontear. Lua que desponta na serra, brilho que vem inspirar. Nas estradas do sertanejo, lua vem iluminar. Nas estradas da Bela Minas, vamos junto entoar essa canção de violeiro que faz meu Brasil cantar. Essa canção de violeiro que faz meu Brasil pensar. Pensar no colorido das flores, lembrar de um carro de boi, de um violeiro cantando sua paixão, seu Brasil. Lembrar que a felicidade era aquela palhoça junto à minha roça, que há muito se foi. Lembra que a felicidade era a viola ponteada junto à minha amada, que há muito se foi. Que bacana, Cara, que linda, essa música, hein? ela parece música de festival, né? Né? Exato. Uma melodia muito bonita, Obrigado. cara. Nossa, Muito muito bonito linda mesmo. mesmo. viu? E essa canção eu gravei no meu disco autoral, né? Quantos discos você já gravou já, Marcinho? 9. Caramba, 9? Tudo nessa linha? Não, aí contando tudo, né? Entendi. Por exemplo, Toda o primeiro a que eu discografia gravei... inteira. A discografia inteira. A primeira que eu gravei foi do instrumental, com a Laura Campané, que é uma cantora da MPB. Instrumental? Instrumental, do instrumental, viola e violão. Que legal. Com os clássicos da música caipira, Pagode Brasília, Moreninha Linda, Xalana. Que legal, né, cara. entre outras mais. Aí depois, o segundo foi o Viola Nossa Viola, com o lendário produtor da Odeon, J. Martins, que Deus o tenha em bom lugar também.
E ele foi num show meu instrumental no Sesc Carmo. Tava o Rafael Siqueira no violão e no baixo o Fernando Auge. E a gente fazia esse trabalho instrumental. Ele gostou, falou que queria gravar um disco de viola, mas só com um cara novo, que tivesse uma roupagem, né? uma ideia de uma as músicas caipira, mas com um cara novo. Aí fomos e fizemos. O Violão Nossa Viola, inclusive, está aí nas plataformas digitais. Olha. Né? O Violão Nossa Viola, né? Legal. Com clássicos também. Aí depois logo depois, o Viola Porichão, que essa música, inclusive, está no disco, né? Menina Loba Bonita. E aí, depois foi canções do festival do Prêmio Singenta, foram 2, que eu participei. Caramba. E com curadoria, inclusive, do Ivan Vilela, né, que eu já citei aqui. E foram vários violeiros do Brasil inteiro, violeiros sensacionais, cara, sensacionais. Cada um melhor que o outro, dia, sabe? E aí, depois fiz 2 com dupla, já cantando essa linha Legal. mais sertaneja. Sim. Né? Mais sertaneja, tocando uma linha mais romântica até, Sim. né? Então, aí compus 2 canções entraram nesse disco, né? Com a dupla, né? Que é uma linha totalmente diferente. É uma linha mais romântica ou mais, como posso dizer assim, comercial, né? Enfim, e aí também gravei viola, óbvio, né? Sim. Tive que gravar, inclusive gravei nesse disco o Pagode Brasília. Legal. Pra variar, Legal. né? Pra variar. Mas essa música é inédita, pô, Pagode Brasília. Pagode Brasília, acho que quase ninguém conhece, né? Quase ninguém conhece. Hoje a gente sabe que você toca nos restaurantes mais renomados mais conceituados de São Paulo, que Sim. é dentro do shopping, do Interlar, né? Interlar. Sim. Interlar, aqui na Zona Norte. Sim. Inclusive, temos que ir lá fazer uma visita pro compadre, né? Rico? Poxa, verdade. tá Um abraço passando pra a hora, galera do uai. Manda um abraço pra pro galera lá, né? Márcio. Mando, sim. Em breve a gente vai aí Eles perguntam se almoçar você e jantar vai com ir. vocês e escutar o Márcio, né? Claro, é. Então a galera tá em casa. Garanto, Eduardo, Ah, que a comida é excelente. Opa! A música, como diria meu pai, serve. Então a galera que Que quiser isso? te conhecer um pouco do teu trabalho, pode ir lá. Você hoje você tá tocando no Compadre, tem mais algum outro lugar, e Márcio? também Não. falar das redes sociais também, Sim. né? Sim, redes sociais. Instagram é o mais Mais utilizado, né? Márcio Freitas Violeiro. Márcio Freitas Violeiro. Fácil demais a conta, né? Sim. E agora, pra quem quer me ouvir, música ambiente, lá no Compadre. Sábado, domingo eu tô lá. Todo sábado. Qual que é o às horário que você faz? Lá eu faço sábado da 1 às 5, depois volto às 8 até às 11 da noite. E no domingo? E no domingo é 1 às 5. Ah, legal. 1 às 5. Legal. Então o Bom Compadre demais. é muito gostoso lá. É, Lá. Inclusive cara, nós tocamos lá há vários Nossa anos, senhora. né, Rick? Acho que foi na época de 2000 e o que, Eduardo? 8, 7, mais ou menos 2007, por aí, né? Quero fazer um adendo. 6, 7, 8. Já. Quando você entrou lá? Rapaz. Foi um pouco antes de você entrar. 2008. 2008? Ah, então foi 2007 mais ou menos que a gente tocou lá. E eu quero, se você me permite, eu fazer aqui um elogio a vocês. Não tem que falar. Eu sempre tenho que às vezes, acho que a gente tem que ser grato. Sabe? Acho que gratidão é uma coisa que a gente tem que ter, não para se aparecer, mas que sejamos verdadeiros. Eu lembro que eu toquei com vocês no Compadre. Beleza, até então, né? Mas vocês não tiveram nenhuma assim ressalva. Pô, mas o cara vai vir aqui tocar com a gente. Porque tem dupla que o cara não quer muito que o cara vá. O cantor que acha que tem um pouco de medo, que o cara vai tomar um lugar ou vai fazer algo que não deve, vai errar, o exemplo, né? Vocês não. Vocês tiveram essa amizade comigo, esse carinho, esse acreditar, assim, vamos lá, vamos fazer. Depois foram no Villa Country. Sim. Vila Aí Country. eu falei, puta, eu pensei comigo assim, desculpa a expressão, mas esses caras são doidos, né, cara? Pela balada, assim, ó, Vila Country Lotado. fervendo, levar um violeiro lá. Mas foi um sucesso, Foi. cara. Eu lembro quando você gritou lá, quem gosta de viola aí? Todo mundo. Nossa, foi um negócio sensacional. Então, vocês deram a cara pra bater. Falaram assim, não, vamos chamar Vamos o cara aqui, colocar o nosso Márcio. violeiro aqui, nosso amigo aqui, sabe? Então, sou grato a vocês por me dar essa oportunidade lá e de não me esquecer. Quantos anos depois, cara, me chamaram pra live de vocês. Sim, sim. O Rick, já Ano gravei passado, com ele, né? né, Rick? Várias vezes já. Várias vezes você A gravou música pra de mim vocês. também. Poxa, Mas, cara, não precisa Deus abençoe agradecer, não, vocês, sabe, né? Márcio? Deus abençoe, vocês são Isso aí, demais. isso aí é fruto do teu trabalho, cara. Obrigado. Com certeza, Fruto do da teu sua talento, dedicação. né? Quando você tá ali no Compadre,
não é só aqueles minutos do Márcio Freitas. O Márcio Freitas tem uma história. Ele tem um investimento ali de tempo, financeiro, de estudos. Olha, pra você descobrir uma afinação, quantas horas, dias você demorou. Sim. Então, às vezes, as pessoas que estão aí fora falam assim, mas o Márcio cobra muito caro pra fazer um show. Cara, mas não é assim. Sim. O tanto que ele estudou pra poder chegar, Exatamente. É igual um médico, né? Não, o médico tem que pagar caro. Né? A pessoa fala assim, por que não o artista não pode receber o que vale? Exato, perfeito, perfeito. Não, o cara vai lá, toca 1h30, só o cara quer cobrar tanto, mas não é só isso, né, Exato, Márcio? A dedicação. Com certeza. Quantas vezes a gente deixou a nossa família em casa, Sem dúvida. E foi ir numa rádio ali tocar de graça, gastou Cantou gasolina, doente, tempo. Às vezes fura um pneu. Isso só das As presepadas que nós adversidades, encontramos, né? Eu lembro a minha mãe hoje contando assim, né? Falando do filme do Zé Rico, que é o melhor Zé Rico. Que diz que eles tinham só uma jaqueta, só uma blusa, e eles dormiram no curral, e a vaca comeu a blusa do Zé Rico, ela contando, e deu risada, hein? Você vê as presepadas que eles passaram, a dificuldade, né? Hoje são consagrados, né? Zé Rico já tá Sim. Já descansou, né? Mas deixou um legado. Sim. Então, isso que você falou, às vezes, para você alcançar a vitória, como diz, é chão, é dedicação, né? É dificuldade, como diz o... Mas é isso que faz a gente crescer, né, Márcio? Faz. É que eu sempre falo assim, tem muitos artistas que fazem sucesso muito cedo, começam a cantar, depois de 6 meses explodem no Brasil. Sim. Cara, eu fico muito feliz com isso também. Sim, sem dúvida. Só que, cara, talvez eles não tenham algo que é muito importante, que se chama história, Márcio. Sim. História. Concordo. O ser humano que não tem história, cara, que não tem história pra contar, que não viveu o propósito, que não passou pelo, né? Pelo processo, né? Daquilo. Cara, isso é muito legal. Sim. Porque no final das contas, meu, o que a gente vai levar? Né? Nada. Vai levar o que tá dentro do nosso coração. Com certeza. O legado que deixou. Vamos fazer mais um pouquinho. Já tá quase no finalzinho já. Você tá falando em história? A gente tocando em frente. Vamos seguir tocando em frente, né? Vamos. Pode ser? Bora. É outra afinação. Sim. Eu abaixo. Tem que colocar o capotraste, Vou improvisar aqui, né? Vou ficar meio desafinado, vocês reparam. Que tom que você vai fazer? Dó. Mais ou menos? Vamos lá. Sol. Ando devagar porque já tive pressa, leve esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Vocês, vamos pra frente. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ei, coisa boa. Ando devagar porque já tive pressa, leve esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós constrói a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz.
Oh, isso é bom Mano, demais. Modão demais. Isso faz parte da nossa história. Obrigado. Riqueza de letra, né, cara? É. Essa Marcinho. música foi pra aquelas que se tornaram eternas, Sim, né? sem dúvida. Verdade, A gente eternizadas. já fala assim, nem tantos anos ela tem, mas a gente já é um clássico já. Já é um clássico. Já. Virou É um poesia, né? É uma poesia. né? É uma inspiração Uma divina, inspiração né? divina, né? E Realmente. planos pro futuro, tá com já pra gravar um... Não LP, porque hoje não se gravam mais CDs, né? Mas você tá postando bastante trabalho, né? vídeo. Sim, coloca. Engraçado assim, e pena era do. Tem no Spotify, do digital? só? Tem. Tem. Meus serviços. Tá lá como como diz, Márcio Freitas, Márcio Freitas Violeiro, é. Fácil Tem demais. bastante achar. coisa lá? Tem umas coisinhas lá. Legal. Sim. Foi até bom você ter falado do Spotify, diz esse trem aí, né? Porque depois de tantos anos, eu gravei esse disco, o Viola Porechão, essa música do Menina Bonita, né? 2004. Caramba. Ainda estúdio analógico, né? É uma peleja danada, como diz, né? Porque o analógico, gravamos vocês já, têm né, experiência, Dan? vocês É, sabem do que eu tô falando. Era na Você vai fitona, né? tocando, aí vai, enterrou, aí o técnico de som vai lá, você tem que cantar na hora certa. Porque senão não tem negócio de copia e cola. Não tem. Você tem que cantar certo. Mas é outro som, né? Do que do digital, né? Sim. totalmente diferente, E né? aí, assim, eu lembro que gravei essa tudo numa viola só. A saudosa Delvequinha, depois de tantos anos, ela, coitadinha, teve que aposentar, não teve jeito. Aí eu gravei, ia lá, gravava seu bolão, depois ia lá, tocava as cordas e tocava o rio abaixo. Entendeu? Que legal. Foi usada demais. E aí, agora que é só agora meu filho conseguiu colocar, né, no Spotify e Deezer. No Deezer, Spotify, no YouTube. que legal. Né, Tem pouco tempo, então. Esse CD Viola Porechão, pouco tempo, tem questão de 2 meses. Que legal. O CD mesmo eu gravei em 2004. E essas músicas Só agora- que você toca são atemporais, não é modismo. São músicas sim, que você eu- consegue escutar em qualquer Graças a fase Deus. da sua vida, Sem né? dúvida, É isso aí que é Qualquer legal, época, né? Isso é uma coisa que eu acho muito bacana, que nós chamamos, que é o clássico, que eu acabei de citar, né? Tocando em frente, vai ficar pro resto da vida. Sim. Verdade. Pra vida inteira. E as gerações estão cantando, né? A gente então, canta muito no show, a galera conhece. Regravações, cara. Regravações. Só vai gravando, Sim. vai relembrando de novo. Como foi o Pagode Brasil. Pagode que Brasil. Vai passando de pai pra Toda vez filho. que a gente se encontra, Tem que cantar nós essa, nos né? encontramos, nós dizemos, clássicos, tem que cantar né? Pagode Verdade, Brasil. é verdade. Então, isso é muito bacana. E agora sim, planos mesmo, é aquela coisa, nunca fiz planos. Vou fazer tal coisa. Vou gravar, vou ser músico, vou ser violeiro. Não. As coisas aconteceram naturalmente. Sempre acontece né? naturalmente, sempre. Que legal, cara. Comigo sempre foi assim. Não sei se isso é bom ou ruim, mas até hoje, graças a Deus, tem dado certo. Sim. Entendeu? Assim, Quando tem que acontecer alguma coisa, sim. acontece, né? E eu Marcinho? falo assim, poxa, engraçado, numa era que todo mundo reclama de como é que chama? O mal do século. Depressão, estresse, depressão, crise de ansiedade, crise síndrome de do ansiedade. pânico. Eu falo assim, eu acho que esse botão de ansiedade minha não tem, cara. Acho que eu saí com problema de fábrica. Porque eu não tenho, se não Hoje eu todo não mundo tenho tem ansiedade. ansiedade, né? Não Que legal, tenho. Márcio. Sabe assim, eu vou deixando as coisas acontecerem até que... Naturalmente. Naturalmente. Vamos gravar, vamos fazer, vamos... tem um plano, o que você vai fazer? Por isso que eu falo, não sei se isso é bom ou ruim, mas eu nunca sofri de ansiedade. Tipo assim, ficar planejando muito o que vai fazer. Vamos lá, faço, graças a Deus deu certo. Agora, muitas vezes, quando eu percebo, quando eu planejei, quando eu quis determinada coisa demais, muitas vezes não deu certo. Sim. Sabe, shows que não teve bilheteria, um exemplo, que não teve... que não aconteceu no dia que eu queria, e porque tinha uma festa, entendeu? Coisa do tipo assim, por exemplo, né? Então, isso é bem complicado, principalmente em início de carreira, você sofre muito mais isso. Sim. Essa ansiedade. Será que vai ter gente lá? Será que o público vai? Entendeu? Sim. Aí depois, com o tempo, aquela acho que você... expectativa, Vai amadurecendo, né, vai amadurecendo. Márcio? Você A acaba palavra fazendo o a som palavra que você gosta, por Isso, amor. Independente se tem uma ou 10 ou 1000 pessoas, é, o verdade. mesmo Perfeito, jeito, né? é isso aí. Mas que legal, né? Marcinho, foi maravilhosa a nossa conversa aqui Foi, de hoje, cara, cara. bacana, bom e demais. a gente ia agradecendo, né, Eduardo, pela presença dele aqui com a Imagina, gente. ué. Obrigado por Se aceitar esse conhece convite. tantos anos aí, né, Marcinho? É. Sempre, de vez em quando, a gente tá junto, né? Sim.
fazendo Legal demais, cara. Muito as bom, gravações, muito gostoso. as ligações aí. E, cara, obrigado mesmo por esse papo maravilhoso aí. Pessoal, Quer mandar de um abraço casa, pra alguém aí, se quiser, fica à vontade. Que, pode ficar à vontade, vai que pra, tamo em pra casa, TV aqui pra Vivax, casa. vai pras redes sociais, Sim. vai estar em tudo quanto é plataforma aí, Brasil meu e irmão. América Latina. Perfeito. Brasil e América Pra Latina. todo mundo que tá assistindo a gente. Então, um abraço, muita saúde pra todos. Isso aí Com que eu desejo. certeza. Deus Maravilha. abençoe a Obrigado, todos. Marcinho. E vocês? Rede social, Márcio Freitas Violeiro. Márcio Freitas Márcio Violeiro. Freitas Quem Violeiro. quiser, Facinho. no YouTube tem bastante vídeo. Tem. Bastante Maravilha coisa. então, Márcio. Tem umas bagunças boas lá. E lá no Compadre, né, os finais de semana ali também, no... quem quiser me ver lá. sei Sexta e sábado. No Shopping Center Sábado e Norte. domingo. Sábado e domingo. Sábado e domingo, é. Qual horário que é? Horário do almoço e Uma da hora, janta? 1 hora depois das 8 da noite. Legal. E domingo também a 1. Maravilha. Vamos lá visitar você, Vai lá, jantar vai, ou sim. almoçar lá. Sim. Vamos ficar uns 15 dias lá. Cantar umas modas lá com você. Tá pagode em Brasília, pode ser? Pagode em Brasília, Será que a pode gente ser? sabe? Não sei. Será que a gente dá conta? Dá conta de tocar? Obrigado, Marcinho. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Ricardo, Em nome da TV Vivax e Deus toda essa abençoe. equipe maravilhosa, viu, meu irmão? Deus Maravilha. abençoe você, viu? Amém. A nossa. Tamo junto. Tamo É junto. nóis. Tchau, tchau, gente. Valeu, gente. Obrigado.